Quero convidar os irmãos para um texto bíblico, para uma palavra que está em nosso coração, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 14. Vamos ler este texto juntos? Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. É um livro poético. Nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical a estrutura da Bíblia. Temos visto que a nossa Bíblia é subdividida. Livros históricos no Velho Testamento, temos o Pentateuco, temos os livros poéticos e entre eles está o livro de Jó. Nós vamos fazer menção do capítulo 14, um texto que, por certo, muitos dos irmãos já leram, mas neste culto de ensino, aquilo que o Senhor nos permitir, o Espírito Santo nos dar graça, pensarmos juntos a respeito da presença de uma palavra que está contida nesse texto e nós queremos juntos meditar nela. Jó capítulo 14, todos encontraram? Podem dizer amém? A partir do versículo de número 7, nos diz assim, a minha versão é uma versão de estudo, mas os irmãos podem acompanhar. Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Nosso irmão Caio está colocando ali Almeida Revista e Corrigida. Pode voltar ao versículo 7, Caio, por favor, vamos ler novamente. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quantos podem dizer amém? Este texto nos veio ao coração, lembrando do dia de hoje, deste culto, quando sabemos que é aniversário da cidade de São Paulo, e muitos irmãos devem estar comemorando o aniversário. Bom seria se estivéssemos todos aqui celebrando, mas quem sabe alguns outros compromissos, obviamente os que estão nos seus trabalhos e afazeres, nós entendemos, mas um dia de hoje é um dia oportuno. É tão raro termos nessa cidade tão corrida, na cidade de São Paulo, um dia para estarmos no meio da semana com liberdade de horário na casa do Senhor. São raras as vezes que isto acontece, e graças a Deus por todos quantos aqui estão, lembraram de estar na casa do Senhor, e faz parte da nossa agenda, os nossos encontros para o estudo da palavra, culto de ensino. E esse texto que nos veio ao coração, ele fala sobre renovo, e o exercício de renovar, o que vem a ser o verbo renovar, e como nós vamos encontrar no Senhor tal possibilidade. Renovar é transformar em novo. É fazer com que fique melhor ou como novo. Existem determinadas enfermidades que assolam os nossos corpos, que refletem o texto de Eclesiastes, capítulo de número 12, quando ali o proverbista e o sábio rei vai nos dizer, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E os versículos que se seguem de Eclesiastes capítulo 12, vai falar do definhar da estrutura física do homem. E quando falamos do homem, é o homem e a mulher. Porque se só o homem definhasse, as mulheres cuidariam de nós, né? Seria uma bênção. Mas as mulheres também definham. E nós estamos falando do corpo físico. E o texto fala que quando as janelas da alma escurecerem, a visão,
quando os roedores não existirem, quando os dentes caírem, quando um gafanhoto te pesar no ombro, ou seja, a estrutura física não suporta mais nenhum peso, quando se andar encurvado porque a coluna já se dobra, quando os soldados fortes já não mais resistirem, são as pernas. Então, o definhar físico, ele é natural ao longo da vida para todos nós. E alguns são acometidos antes, ainda na sua jovialidade, por aquilo que é inesperado. E uma enfermidade ou um acidente pode tirar uma coordenação motora, pode tirar um movimento, pode tirar algo que nos pertence. E precisamos, quando isto acontece, ser renovados. É como alguém vai levar o seu veículo para passar por uma revisão e algumas peças precisam ser substituídas como fator de segurança, pastilhas de freio, luzes de freio, a embreagem do seu carro, para promover segurança para você e a família que está no seu veículo. Então precisa por aquele momento de renovo, de restauração, de manutenção. E a manutenção da alma está aqui nesta noite, pela pregação da palavra do Senhor. E renovar é tornar novo, para que fique melhor. Que bênção! Quando nós pensamos na palavra do Senhor, e ela vem sobre nós e nos renova, os nossos dias são melhores do que dantes. E há uma expressão bíblica que fala sobre isso. E o Senhor pode fazer isso. Ele faz como novo, para que fique melhor. É como renovar, é como esperar que algo se renove. É recomeçar, iniciar novamente. Renovar também é revigorar, adquirir novas forças e vigor. Eu me lembro do profeta Isaías no capítulo 30, quando ele vai esboçar isso. Os que esperam no Senhor, os jovens que esperam no Senhor, os jovens se cansam, se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, voarão, subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E este renovo e receber essas forças, esse revigorar, pertence a Deus. E nessa noite nós vamos receber esse vigor da parte do Senhor, por esta palavra em nome de Jesus. Porque todos nós precisamos ser revigorados. Renovar também é substituir uma coisa por outra melhor, mais nova. Renovar é repetir, é fazer uma vez mais. Por isso o salmista, na expressão do Salmo 51, vai dizer: torna a dar-me. Ou seja, ele já recebeu uma vez. Tornar a dar é pedir ao Senhor que venha repetir. Repete, Senhor, aquilo que já fizestes comigo. Faz uma vez mais, Senhor. E eu me lembro da oração do Senhor Jesus, diante do sepulcro de Lázaro, na cidade de Betânia, já era o 4º dia, e o Senhor Jesus, que é o dono da vida, diante do sepulcro de Lázaro, propositalmente no 4º dia, ele levanta os olhos aos céus, levanta a voz, diz o texto de João 11, para que todos ouçam ele orando, e diz: Senhor, Pai, eu oro para que todos creiam. E ele levanta sua voz e ora: mais uma vez, Senhor. E ele faz essa expressão: eu oro mais uma vez, para que eles creiam. Não era porque Jesus duvidava, é para que todos que estavam ao redor do Senhor, para que vissem que ele era poderoso para fazer uma vez mais, e fazer na vida de Lázaro, tornar a vida. Que o Senhor venha repetir sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite, aquilo que ele fez lá atrás. E nós podemos pedir esse renovo ao Senhor. É Ele quem nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que repete sobre nós as suas benditas promessas. E nós, queridos irmãos, somos a igreja primitiva. Há quem diga, na dispensação, do estudo da dispensação das eras da história da igreja, há quem diga que a igreja primitiva, ela está centrada apenas nos 100 primeiros anos da história cristã. Mas eu quero dizer que a história cristã, ela perdura até o dia de hoje, 2022, no ano que estamos. Nós somos ainda a igreja do Senhor, nós somos ainda a noiva do Cordeiro, e o que o Senhor Jesus fez no dia da inauguração, Ele pode repetir hoje aqui.
que é o derramar do Espírito Santo sobre todos, e viram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E é esse renovo que nós precisamos do Senhor, esta ação repetitiva, esse repetir de Deus sobre nós, porque renovar é fazer mais uma vez, renovar é reparar, é fazer uma renovação, renovar é seguir com o desenvolvimento de alguma coisa, é dar continuidade para aquilo que já havia sido feito, é relembrar, tornar a lembrar. Quantos significados para a palavra renovar? E nós olhando para o texto de Jó, quando Jó no capítulo 14, versículos 7 ao 9 que nós lemos, ele vai dizer, ainda que uma árvore seja cortada, lançada ao chão, percebam os irmãos que o tronco foi cortado, mas as raízes ainda permanecem no solo. Percebam que essas raízes no solo e até mesmo o tronco, percebendo no contato e no atrito com o solo, ao cheiro das águas, sai um broto, sai um rebento, sai um novo ramo. Isto tem a sua hermenêutica na aplicação das nossas vidas, nesse culto de ensino. São os machados que açoitam as nossas vidas, arrancam a esperança do crente, arrancam a fé e fazem com que ele caia como uma árvore no piso da vida, no deserto que nos assola, no chão que quer nos consumir. Interessante que o texto bíblico e o próprio Eclesiastes vai dizer que o homem é pó e ao pó tornará. Mas existem embates da vida que ainda não nos levaram à morte, mas nos levam para caminhos de morte e nos fazem tombar, nos fazem cair na nossa fé, perder a perspectiva, perder a esperança. Mas esta palavra do Senhor é uma palavra profética, porque no cheiro das águas, este galho, este tronco que foi cortado, este ramo que foi arrancado, ao cheiro das águas, que é a porção do Espírito Santo, ele pode receber renovo da parte de Deus. E nós vamos pedir para que o Senhor faça de novo. Repete, Senhor, sobre as nossas vidas, o derramar do Teu Santo Espírito, porque precisamos ser renovados. Eu preciso do renovo do Senhor. Quantos precisam? Nós precisamos do renovo do Senhor. Vejamos o que nos diz a Bíblia a respeito de tão importante renovo. E este broto que vai surgir neste tronco que está cortado é a parte inicial de um desenvolvimento. É uma nova flor, é uma nova folha que dá origem a uma nova planta. O rebento dá origem a esta nova planta. E este galho, o ramo, cresce a partir deste tronco que está caído e vai gerar uma nova árvore, dando origem, então, a uma nova continuidade. Renovar é dar continuidade a um processo que já foi iniciado. Deus, que começou a boa obra em nós, está interessado em dar continuidade nesta obra. E os embates da vida que querem nos afastar do agir de Deus, não poderão com as correntes das águas do Espírito Santo. E em nome de Jesus, que o perfume e o cheiro das águas cheguem às nossas narinas e nós sejamos renovados hoje em nome de Jesus, por este poder que somente o Espírito Santo pode fazer. Me lembrei nesta tarde, com a chuva de verão que caiu ali sobre o telhado de nossa casa. E nós percebemos com aquele calor e a temperatura externa, o aroma que subiu do piso quente, da parede quente, do quintal quente, do telhado que é de barro quente, aquecido pelo sol, pela temperatura do dia. Quando a chuva veio e regou toda a superfície que estava aquecida, nós percebemos pelo olfato, sabe aquele odor de terra queimada, aquele odor de chão escaldante, aquele odor de telhado aquecido, com a água evapora-se e nós percebemos aquele cheiro. Interessante perceber isto, a reflexão e a memória nos traz aquele cheiro, tem cheiro de chuva. A expressão que nós usamos é essa, cheiro de chuva. Por quê? Aquelas águas que caíram sobre a superfície aquecida evaporam e chegam nas nossas narinas como aquele vapor de um terreno aquecido. Assim como eu fui jovem, fui criança, Lucas, eu jogava meu futebol em terrenos de barro, descalço.
E quando vinha a chuva, a gente falava, olha o cheiro da chuva, por causa daquele vapor que subia e sentíamos o cheiro daquele terreno onde nós, quando crianças, eu tinha mais ou menos esse porte físico, já tinha mais ou menos essa altura, mas já gostava daquilo, porque era o que eu conhecia, não conhecia ainda o Evangelho de Cristo. Não que o Evangelho de Cristo nos limite e nos impossibilite do exercício e do crescimento que é tão saudável para a criança, de brincar num campo de terra. Mesmo porque até hoje, quando eu posso, eu brinco com os meus filhos. E temos o privilégio de ser um lugar gramado. Mas mesmo gramado, se tomar chuva, nós vamos repetir a expressão, cheiro de chuva. E esta inteligibilidade, a percepção daquilo que nos rodeia, através do olfato, nos faz lembrar a memória, e nós entendemos que algo está acontecendo, porque veio o cheiro da chuva, que em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo e pelo seu renovo, nas nossas narinas, sintamos o cheiro do renovo pelo Espírito Santo, assim como o cheiro da chuva foi percebido caindo sobre o terreno quente, que nessa noite nós percebamos a chuva do Espírito Santo, porque precisamos receber do Senhor e estar apercebidos, irmão Davi. Precisamos estar atentos. Isso me fez lembrar da oração do profeta que orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E ao término do período que não deveria chover, ele orou de novo para que o Senhor enviasse chuva. E o seu servo, olhando para os céus, disse, Senhor, eu não vejo nada. Olha de novo, não vejo nenhum sinal de nuvem. Olha de novo, Senhor, eu vejo uma nuvem, é do tamanho da mão de um homem. O profeta disse, eu já vejo o ruído de uma abundante chuva. É um culto de terça-feira, parece comum, rotineiro, mecânico, eu não tenho o que fazer, eu vou lá. É uma palavra tão simples, são só 30 minutos, é uma mão pequena, mas eu já ouço o ruído de uma grande chuva. A chuva não é minha, a nuvem não é minha, a nuvem é dele, e a abundância de água é dele, e é ele que vai derramar essa chuva do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque precisamos dela. Irmão Aldinho, uma terra séquida, uma terra ressequida, ela precisa de água. Um terreno para dar fruto, e a plantação brotar, e ver ali as gramíneas, e ver o rebento, e ver dar fruto, precisa de chuva. É necessário. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe dosar muito bem. Porque a chuva que Deus manda, primeiro é a chuva serôdia, depois a temporã. Porque aquela terra rígida e seca, com a chuva temporã de abundância de água, sobre um terreno ressequido, a água bate e esvai. Porque a abundância da chuva e a terra ressequida, ela não absorve de imediato. A água vai ser desperdiçada. É como o quintal lavado por alguém, esqueceu a torneira aberta porque acabou a água da rua, mas ali a água voltou de madrugada. Aí você acorda, nossa, está chovendo? Não, é a torneira que você esqueceu aberta. E está desperdiçando. E nós não vamos desperdiçar o que Deus vai nos dar. Nossa terra está ressequida, Deus vai mandar a chuva serôdia, que é um gotejar do Espírito Santo. E Ele vai umedecendo aquela terra ressequida, ela vai absorvendo aquela água, e ao cheiro da água, o que está ressequido e morto vai renovar em nome de Jesus. Deus envia primeiro uma chuva tranquilinha, gotejante, umedece a terra, e quando o galho que estava morto apresenta o primeiro ramo, Deus pode mandar mais abundância de água. O que nós experimentamos do Espírito Santo foi só um gotejar. Deus tem abundante chuva para nós, em nome de Jesus, para que os nossos ramos venham florescer, e as nossas raízes venham se aprofundar, e nós venhamos ser renovados pelo Senhor. Isso aponta para o surgimento de algo novo, um novo início, um novo começo, é repetir algo que Deus já fez, é tornar a dar, é receber do Senhor. E isso nesta linguagem bíblica, nos mostram com muita clareza e nos auxiliam a compreensão e a proposta daquilo que Deus tem para nós. Interessante
que há algumas linhas teológicas e ensinos por aí, dos quais nós não concordamos, que se chama cessacionalismo. Alguém ensina por aí que foi só no dia de Pentecostes, no registro de Atos dos Apóstolos, que Deus derramou a abundância do Espírito Santo. Essa é uma linha teológica chamada de cessacionalista. Ela cessa. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus. Não cessou da parte de Deus os dons espirituais. Da parte de Deus não cessou o interesse do renovo de vidas. Da parte de Deus não está escasso a abundância dos dons espirituais. Da parte do nosso Deus não está escasso os mantimentos celestiais e os tesouros escondidos nos céus. E nesse culto de terça-feira, nós podemos dizer: Senhor, faz de novo. Faz de novo, como no dia de Pentecostes, esse renovo nas nossas vidas. Eu me lembro do dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi algo extraordinário. E aquilo que Deus fez comigo naquele dia, eu tive a felicidade de passar por experiências repetitivas, que somente o Senhor pode fazer. E sabe minha oração nessa noite, que eu quero dizer em alto e bom som? Faz de novo, Senhor. Renova, Senhor. Renova em mim o Teu Espírito Santo e torna a dar a alegria da salvação. Esta oração deve ser uma constante nos nossos lábios. Nós devemos receber este renovo do Senhor todos os dias, pois o processo de enfraquecimento e letargia, aquele apetite voraz que o novo convertido tem, é interessante usar essa expressão, irmão Davi, é uma metáfora muito interessante, apetite voraz. O que é um apetite voraz de alguém que recebe algo muito bom? Ele quer se alimentar daquilo de novo. Ele pergunta: tem mais? No dia seguinte ele volta: tem mais? Interessante que da parte de Deus sempre vai estar disponível. Deus tem mais. Somos nós que temos que ter o interesse de buscar. E esse apetite voraz do novo convertido, eu me lembro de muitas vigílias. Eu ainda era solteiro, não trabalhava. Eu tinha disponibilidade para virar madrugadas e estar nos círculos de oração. Eu tinha aquela disponibilidade, e não só a disponibilidade, a voluntariedade e o interesse de buscar a Deus. No dia do meu batismo nas águas, eu acordei de madrugada, porque alguém disse que no dia que eu fosse descer as águas, Jesus iria me batizar com o Espírito Santo. E era o maior desejo do meu coração, ser batizado com o Espírito Santo. E no dia do meu batismo nas águas, que ia ser às 9 da manhã, eu acordei às 4 e já estava de jejum desde o dia anterior. E meu pedido era: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E de ouvir as promessas que eram feitas, para minha surpresa, quando eu saio do tanque batismal, nada aconteceu. Eu poderia ter desviado, pastor Daniel. Eu poderia ter desviado, presbítero Aldo, voltado aos profetas e questionado eles: mas vocês não disseram que iria acontecer assim e assim? Mas eu não fiz isso. Eu dobrei os joelhos e chorei. Falei: o erro não está em Deus, o erro está em mim. Vou orar mais. Apetite voraz, pastor Jefferson. Em nenhum momento eu pus a culpa em Deus. Eu coloquei a culpa em mim. Falei: deve ter alguma coisa que eu preciso ainda me abandonar. Deus está cobrando de mim. Continuei orando e buscando. Orando e buscando. 3 meses depois do meu batismo nas águas, eu estava em um retiro de jovens no mês de fevereiro para março. No ano, se eu me batizei nas águas, com 16 anos, de 73 era 81. Exatamente, 91, no ano de 91. E depois, 3 meses depois, o Senhor me batizou com o Espírito Santo numa reunião pela manhã. E naquele lugar foram 4 dias de retiro espiritual. E todos os dias eu acordava de madrugada. E qual era a minha oração? Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Meu batismo nas águas foi com 18 anos de idade. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16. E 3 meses depois, com 18 anos de idade,
o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu fiquei maravilhado com aquela promessa, lá na cidade de Xerém, no estado do Rio de Janeiro. Quando o pastor convidou, quem deseja ser convidado com o Espírito Santo? Já tinham 4 dias que eu estava ali jejuando e orando. Quando eu dei o primeiro passo para ir para frente, Jesus me batizou no lugar que eu estava. Eu nem precisei chegar na frente do púlpito. E esse Espírito Santo está aqui nessa noite para batizar e renovar. Quando volto, vou para uma vigília em Lausanne Paulista. Eu já havia sido batizado com o Espírito Santo. E naquela vigília em Lausanne Paulista, minha família conhece esse relato e eu quero dividir com a minha família em Chácara Inglesa. Quando eu cheguei naquela casa em Lausanne Paulista, já era meia-noite, a vigília já havia começado. E quando eu cheguei, caros obreiros, eu tinha bancos, sofás, cadeiras, todos ocupados. Não tinha mais lugar para um crente dobrar o joelho. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu peguei o último ônibus para ir para Lausanne Paulista, e nós iríamos orar até às 6 da manhã. E eu desejoso, e eu queria confirmar, porque quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, aquele medo, Senhor, será que é da carne? Será que eu estou imitando alguém? É novo convertido, é aquele apetite voraz, desejoso de um renovo diário. Deus, tem misericórdia, será que eu estou sendo fariseu? Senhor, me perdoa. E não havia lugar para eu dobrar os joelhos. Na cozinha, tinha um crente abraçado com a geladeira. Eu falei, vai se converter em micro-ondas, porque tem um crente orando abraçado com a geladeira. E isso é vívido na minha mente. Ao entrar naquele lugar, todos de joelho orando, e o Senhor me ajuda, e eu procurei um lugar, até que atrás de uma poltrona, irmão Aldinho, ali naquele canto, onde está essa cadeira, se o Senhor colocar a cadeira ali, fica um ângulo atrás, né? Mas é uma pequena cadeira. Mesmo com esse físico aqui tão pequeno, eu não vou caber ali atrás. Mas nessa casa, onde eu fui orar, era uma poltrona larga, no ângulo, entre 2 paredes. Logo tinha um vão atrás da poltrona. Onde eu fui orar, eu era tão grande que eu coube atrás da poltrona. Fui orar ali, pastor Jefferson. E para minha surpresa, orando e falando, Senhor, confirma, Senhor. Batismo com o Espírito Santo é algo sério. Confirma, Senhor. Apetite voraz do desejo do renovo, do novo convertido. Quando eu senti uma mão, me levantou de trás da poltrona. Era um moço abraçado com a geladeira. Eu olhei, eu prestei atenção, eu sabia que era ele. Eu vi ele abraçado com a geladeira orando. Aí ele disse, assim diz o Senhor, com o dedo no meu nariz. Eu dei as línguas estranhas. Eu posso tirar. Então abre a tua boca e me glorifica. E daquele dia até hoje, quando eu falo em língua estranha, é para exaltar o nome do Senhor. Porque Ele confirmou o que Ele fez. E sabe qual é a minha oração, Senhor? Renova, Senhor. Renova na minha vida os dons espirituais. Renova o falar em línguas, Senhor. Renova o desejo do apetite voraz de buscar a Tua presença. Eu não vi a hora, agora trabalhando, porque Deus abriu uma porta, de chegar na minha casa, porque era ponto de pregação. Eu não vi a hora de sair do trabalho, de pegar o ônibus e chegar em casa. E chegar em casa eu mal conseguia entrar, porque a sala já estava cheia. E os crentes lá dentro orando e cantando, e eu chorava na porta, dando glória a Deus. Porque na minha casa começou só comigo. Era o único que havia aceitado Jesus. E quantos anos orando, círculo de oração e vigília, e buscando de Deus, até que Jesus salvou meu papai, salvou minha mãe, salvou meu irmão, dono de bar, briguento, presbítero Jairo Alexandre. Alguém olhasse para ele, ele já não perguntava, ele já descia o braço, e depois ele perguntava. Jesus tirou ele de trás de um balcão de bar, e hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Salvou a minha irmã, meus sobrinhos, tenho tios, tudo numa pequena congregação de Vila Nova, Jaraguá. E ali o Senhor Jesus foi fazendo uma grande obra. Começou com uma pessoa, esse que vos fala, atrás de uma poltrona, pedindo para Deus confirmar, Senhor, foi o Senhor que me batizou com o Espírito Santo? E aquele que me respondeu naquele dia é o que vai te responder hoje aqui também. Deus tem resposta, irmão Cano. Deus tem resposta para a sua família. Por onde o irmão andar, leve isso consigo no seu coração. Tenha esta certeza. Este Espírito Santo que faz o crente andar, não por vista, mas por fé. É o Espírito Santo que está sobre a tua casa, meu querido, e sobre a tua família. Para abençoar as famílias de Chácara Inglesa. E eu vou pedir mais uma vez. Faz de novo, Senhor, o que já fizeste em Chácara Inglesa.
faz de novo, Senhor. Enche os crentes com o Espírito Santo. Faz de novo, Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse renovo. Eu preciso desse renovo. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Repita, Senhor. Que nós não nos cansemos de ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós não nos cansemos de ser dirigidos pelo Espírito Santo. Que nós não nos cansemos de vir a esse lugar e dobrar os joelhos e buscar a presença do Senhor. Que nós não nos cansemos de ensinar os nossos filhos e persistir em ensinar os nossos filhos a ficar na presença do Senhor. Que o Senhor venha renovar forças nesta noite. Porque aquele que está cansado, ele desiste. O cansaço ceifa as forças. O cansaço ceifa a esperança. O cansaço tira a percepção ocular. Você perde a perspectiva porque está debilitado, cansado, enfraquecido. Por isso o crente precisa dizer: faz de novo, Senhor. Me renova. Me dá forças. Receba forças do Senhor pelo Espírito Santo. Seja renovado em todos os aspectos da sua vida. Existem elementos da vida que precisam ser renovados. Existem casais, marido e mulher, que precisam renovar a aliança. Existem alianças entre pais e filhos, mães e filhas, que precisam ser renovadas. Existem alianças entre avós e netos, que precisam ser renovadas. Existem alianças entre membros da igreja, participam da mesma congregação, tomam ceia no mesmo espaço, mas às vezes estão um virado de cara para o outro. O que significa isso? Precisa de renovo da aliança, precisa de pedir perdão. Existem renovos necessários entre o crente e Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque o crente se afastou. Mas o Senhor continua poderoso para fazer grandes coisas. O Senhor continua poderoso para renovar as nossas vidas. Nós aqui temos que ter interesse de voltar-se para o Senhor e ser renovados por Ele. Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20. Qual o resultado desse renovo? Vamos ver. O que acontece com esta árvore que estava morta foi renovada, passou a dar brotos, tem ramos. Está registrado Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus capítulo de número 7, versículos 17 ao 20. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que esta árvore que recebe da parte de Deus renovo possa dar bons frutos. Esta ênfase é aplicada à produção de bons frutos. Em João, capítulo de número 5, textos tão conhecidos, o Evangelho de João, quando João nos traz um ensino do Senhor Jesus, no capítulo 5 e também em especial no capítulo de número 15, quando o Senhor Jesus fala a respeito da videira e seus ramos. No capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte: quando ele pede que nós nos amemos uns aos outros, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. E esse amor é fruto, é um bom fruto, dado por esse que foi renovado pelo Senhor. Existem lugares onde já não é mais possível amar o irmão, porque os ramos já não estão dando mais esse fruto. Mas que em chácara inglesa, em nome de Jesus, haja um renovo do amor uns pelos outros. Quando nós aprendemos a orar e interceder uns pelos outros, que esse respeito mútuo do amor uns pelos outros possa ser frutificado no nosso meio. E o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, e o Pai, que é agricultor, e todo o ramo que está ligado nele, dá fruto, mas os que não está ligado no Senhor Jesus, não dá fruto. E esse que não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, que é o lavrador, ele retira. E a vara que dá fruto, o Pai limpa. Pastor Jefferson, alguns dias atrás, nos falou sobre esse importante ensino. E esse ramo que recebe o renovo, ele renovado tem condições de dar fruto. E uma vez dando fruto,
frutificando muito, porque a expressão de João é esta: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando derdes muito fruto. E esse fruto só é possível dar depois do renovo. E o galho que está seco e infrutífero, ele pode voltar a dar fruto? Pode, porque ele está enxertado na videira verdadeira. Então receba do Senhor, da videira verdadeira, o renovo nesta noite, para que eu e você possamos dar muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. O homem distanciado de Deus, ele é como um galho, ele é um galho infrutífero. A vida é infrutífera. É um tronco cortado da árvore. É uma vida lançada ao chão. Não pode frutificar. É impossível estar desligado de Deus e dar fruto. O homem só pode dar fruto, conforme o Evangelho de Jesus em João 15, se estiver ligado em Jesus. Se você for desligado, interessante que o Senhor Jesus disse que todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma lhe será lançado fora. Logo, o meu raciocínio me faz entender que o ramo que foi desligado não foi desligado por Deus. Ele mesmo se desligou, se distanciou. E aquele que não dá fruto, e o pai precisa arrancar, é porque com certeza ele já se distanciou do pai. Não dar fruto na presença do pai é num coração cauterizado, é uma mente cauterizada, é uma vida infrutífera. Uma vida infrutífera é um distanciamento do Senhor. E nós que nos aproximamos do Senhor, temos como dar fruto? Temos. Nós temos o fruto do Espírito, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o amor, a fé, a graça, a temperança. Tudo isso é refletido no fruto da vida daquele que está enxertado na videira verdadeira. E que nós sejamos sempre enxertados no Senhor, não sejamos arrancados, e que venhamos dar fruto para a glória de Deus. Esse fruto é necessário, esse renovo é necessário. Precisamos dar fruto. Estamos vivendo dias, queridos, que é difícil ver árvore boa e reconhecê-la. Me lembro, o pastor Jefferson falou isso aqui também: você reconhece uma boa árvore pelo seu fruto. Eu só posso dizer que a árvore é boa se o fruto é bom. Outro exemplo que eu vivi: Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, um determinado feriado da cidade de São Paulo, era 25 de janeiro. E naquele dia, como o dia de hoje, eu estava em Angra dos Reis passeando, conhecendo aquele lugar. Só que chegou um determinado momento, um determinado horário do dia, irmão Fábio, que deu uma fome, um apetite voraz, e não é esse por Deus, era apetite de feijão com arroz mesmo. Aí pensa num jovem formado no Senai, sem trabalhar, com fome. É o caos. Aí eu vi uma árvore, naquele litoral de Angra dos Reis. Pergunta se eu conhecia o fruto. Não conhecia, não. E ainda, meus queridos irmãos, meu irmão Edson, veja isso, eu vi vários frutos no chão, irmã Priscila, com uma mordida. Falei assim, isso aqui é venenoso, só tem uma mordida. Uma árvore imensa, cheia de fruto, e todos que estavam no chão com uma mordida. Falei, aí, é pronto. Quem comeu, morreu, passou mal. Até que eu perguntei para um caiçara, irmão Daniel, moço, que árvore é essa? Você não conhece não? Falei, não, eu sou de São Paulo, eu não conheço isso aqui não. Isso aqui é pé de jambo. E isso é bom demais. Falei, agora, eu subi na árvore. Aí foi até difícil me descer, que eu comi tanto jambo. Marco, eu comi tanto jambo. Eu matei a fome. Uma árvore é boa quando você experimenta o fruto. Quando eu comi o jambo, eu vi que a árvore era boa e que quem só deu uma mordida e jogou fora é pela fartura. Eu comi depois de umas 10, aí eu pensei em jogar uma fora, porque eu estava com fome. Se conhece a árvore? Pelo fruto. E não obstante experiências vividas por cada um de nós, que tenhamos uma certeza no nosso coração, que tudo o que nós aprendemos na presença do Senhor, eu e você, possamos ser vistos como uma árvore que dá bom fruto na presença do Senhor. E esse renovo que é necessário para a minha e a sua vida, ao cheiro das águas, que nós venhamos sentir pelo odor e pelas nossas narinas, o perfume do agir do Espírito Santo. Que nós venhamos sentir, como eu mencionei do cheiro da chuva, o cheiro da presença do Espírito Santo no nosso meio, que é um perfume agradável. E que eu e você possamos pedir
Repete, Senhor, o teu renovo em nossas vidas. Pode parecer simples, uma palavra simples, num culto de terça-feira, mas o dono das coisas simples é o dono da igreja. E através de uma coisa simples, ele traz um grande renovo para as nossas vidas. Uma árvore morta no chão, o que ela precisa? Alta tecnologia? Enxerto? Ela precisa ser cortada e inserida nela fertilizantes? Só o cheiro da água. Isso nos fala do grande poder e eficácia do Espírito Santo. Precisamos de pessoas fazendo malabarismo aqui no púlpito? Não precisamos, irmão Fábio. Precisamos de gelo seco e fazendo fumaça com luz verde e rosa aqui? Não precisamos. Nós precisamos de pessoas fazendo mágica em cima do púlpito? Não precisamos. Nós precisamos só apenas do cheiro das águas, do Espírito Santo. Eu convido a igreja para estar de pé nesse momento. Às vezes nós pensamos que precisamos pedir coisas mirabolantes para Deus. Nós não precisamos de coisas mirabolantes. Nós precisamos de uma coisa muito simples, que é a fé na ação do Espírito Santo. Eu já tive experiências, e a irmã Valéria também, de orações simples na noite. E no dia seguinte alguém bater na sua porta com a resposta da oração que você fez na noite anterior. Isso não é malabarismo, não é feitiçaria, não é vela de 7 dias, não é vassoura atrás da porta, não é pé de arruda na orelha, não é pé de coelho no bolso, não é figa pendurada no pescoço, não é mandinga nas curvas e nas praças e nas rotatórias das avenidas, não é com sangue de animais, não é com ofertas a espíritos imundos, mas é uma coisa simples, que desce do alto, é a chuva do Espírito Santo, é o cheiro da água do Espírito Santo, é a palavra que fala aos nossos corações, é a chuva serôdia. Parece que não está acontecendo nada, mas o Espírito Santo está encharcando a nossa terra. E em breve nós vamos ver os frutos em nome do Senhor Jesus.